Menino de 9 anos evita consultas, mas descoberta assustadora em exame muda tudo para sempre. O sol nascia tímido naquela pequena cidade do interior do Brasil, mas para Pedro todo o brilho parecia desvanecido. O menino de apenas 9 anos carregava um peso nos ombros que não deveria ser de uma criança. Desde a morte abrupta de seu pai, ele acreditava que qualquer problema de saúde que lhe aparecesse era uma maldição. Doença é coisa ruim, dizia a si mesmo, olhando para o espelho como se desafiasse o reflexo a lhe mostrar algo sombrio. Nos dias que se seguiram à morte, Pedro se recusou a ir ao médico. Não importava se estava com dor de cabeça ou febre, ele preferia ignorar, temendo que um exame qualquer revelasse um destino devastador, assim como foi para seu pai. A avó de Pedro, uma mulher reforçada pela fé e com um olhar que parecia enxergar além deste mundo, tentava-lhe confortar. "O Senhor cuida dos seus", dizia ela com a voz suave, enquanto as aulas de religião preenchiam as tardes da casa simples onde moravam. Mas o medo de Pedro se tornava cada vez mais profundo, e ele sentia um nó na garganta toda vez que ouvia o som de um estetoscópio ou o barulho apressado de um consultório. Para ele, tudo isso cheirava a destino incerto, a algo que poderia lhe consumir. No meio desse turbilhão de emoções, seu amigo Miguel, um garoto despreocupado e sempre cheio de energia, acabou o arrastando para uma consulta médica, alegando que era apenas um exame de rotina. "Vai ser rapidinho, você nem vai sentir", prometeu. Miguel com aquele sorriso largo, mas Pedro não se deixava enganar. Algo dentro dele gritava que aquilo era um erro, e mesmo assim, como se o destino quisesse brincar com suas esperanças, naquela consulta, um exame aparentemente comum revelou uma condição rara que mudaria tudo em sua vida. "Você precisa de cirurgia, Pedro", disse a médica, um semblante sério. O mundo de Pedro desabou por um instante, e tudo o que foi escondido, os medos ancestrais e as histórias ocultas de sua família começaram a surgir à tona. E não era só a questão da cirurgia. Ele logo descobriria que o que ele tinha estava ligado a um segredo familiar, guardado a 7 chaves. Um ancestral que em tempos antigos fundaram um culto em busca de proteção sobrenatural, na esperança de escapar de um destino trágico. Enquanto sua cabeça girava, misturado ao medo e curiosidade, Pedro se viu dividido. De um lado, a fé inabalável da avó que queria que ele olhasse para a luz. Do outro, um caminho obscuro que o fascinava, repleto de mistérios que poderiam ter as respostas que ele tanto buscava. Com a ajuda de Miguel, ele partiu numa jornada emocional repleta de desafios. Não era apenas sobre a saúde de uma criança. Era sobre descobrir quem ele realmente era. À medida que se aproximavam de um ritual ancestral perturbador, Pedro se questionava: devo romper com todo esse passado ou abraçar um legado que pode me salvar ou me destruir? No fundo, sabia que a resposta não se limitava à sua saúde. Estava entrelaçada na essência de sua família e na história que ainda estava por escrever. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pedro estava perdido em seus pensamentos, imerso em medos e desconfianças, quando Miguel o puxou para fora da apatia. Ele olhou fundo nos olhos do amigo e decidiu que, mesmo que fosse aterrador,
precisava saber a verdade sobre aquela condição que mudaria a sua vida. Com o coração acelerado, ele se preparou para encarar o que vinha pela frente, mas a vida reservava mais surpresas do que ele poderia imaginar. Naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto estava em casa, um barulho alto ecoou pela sala, fazendo Pedro saltar do sofá. Sua avó estava de pé, com os olhos arregalados e sem conseguir parar de tremer. Ela tinha acabado de receber um telefonema de um parente distante, alguém que trazia notícias. O que não poderia imaginar era que essas notícias mudariam tudo. Pedro, meu filho, é sobre sua família. Algo que você nunca soube, disse a avó, a voz embargada. Pedro sentiu um frio na barriga. Era como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Ele se aproximou, o medo e a curiosidade se misturando em seu peito. A condição que você tem, o que foi descoberto, não é só uma questão de saúde. É uma maldição, Pedro. Uma maldição? Ele repetiu, engolindo em seco. A avó respirou fundo, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e dor. Há gerações, nossa família tem enfrentado uma força sombria. Não é apenas uma doença, é um legado maldito deixado por um ancestral que tentou brincar com forças além do nosso controle. Ele fez um pacto, e agora você está no centro disso tudo. Pedro olhou pela janela. O luar iluminava tudo de uma forma estranha. O que a avó dizia parecia absurdo, mas a seriedade em seu olhar não deixava dúvidas. Ele começou a lembrar de histórias que ouvira em sua infância. Sussurros sobre sua linhagem e as dificuldades enfrentadas por cada geração. Eram apenas lendas contadas à luz da fogueira. Agora, tudo parecia real. A avó continuou. Esta condição que você tem abriu uma porta. E se você não fizer o que precisa ser feito, essa maldição poderá se espalhar. Pode afetar não só você, mas todos nós. Pedro ficou paralisado. Ele se lembrou de todos os pesadelos que teve, sempre com uma sombra o seguindo. E agora ele tinha que decidir. Seria o herói que romperia com esse passado sombrio ou o garoto que deixaria sua família sofrer novamente? Mas antes que ele pudesse responder a si mesmo, um grito ecoou pela casa. Era Miguel, que havia retornado mais cedo. Ele estava pálido, ofegante, e segurava um envelope. Pedro, você não vai acreditar nisso. Urgência em sua voz fez o coração de Pedro disparar. Miguel entregou o envelope, um símbolo de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Quando Pedro abriu, seu mundo desabou mais uma vez. Dentro estava uma fotografia antiga, desgastada pelo tempo, mas que revelava um rosto que ele conhecia bem. O perfil de seu pai. Mas ao lado dele, uma mulher que Pedro nunca tinha visto antes e que parecia com ele. Quem é ela? Perguntou, sentindo um calafrio percorrer a espinha. As palavras se calaram na sala. A avó estava em choque. Miguel olhou aterrorizado. A verdade que ele buscava estava agora mais obscura do que nunca, e uma onda de perguntas invadiu sua mente. Ele havia se preparado para enfrentar uma cirurgia, não para descobrir que talvez não estivesse sozinho naquela luta, e que a maldição que sua avó mencionou poderia estar mais próxima do que imaginava. Quem é essa mulher? O que ela tem a ver com a gente? É a chave para tudo isso? Pedro pensou, angustiado, enquanto olhava para a expressão de horror dos dois amigos. O desfecho dessa revelação só poderia ser intenso. A história de sua vida mudava, nas páginas de um passado desconhecido, e que de repente parecia estar chamando por ele. Pedro olhou fixamente para a fotografia. Seu coração batia descompassado. Aquela mulher que ele nunca havia visto antes, com seu sorriso enigmático, parecia refletir um passado sombrio que ele mal conseguia entender.
O clima na sala se tornara denso, como se o ar estivesse impregnado de um mistério pesado. Quem é ela? Ele repetia mentalmente. A avó, ainda em choque, não conseguia desviar os olhos da foto. É a sua mãe, Pedro, ela sussurrou, e as palavras caíram sobre eles como um peso insuportável. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Miguel tinha a boca aberta, sem saber o que dizer. Pedro se sentiu tonto, como se tudo estivesse girando ao seu redor. Minha mãe? Eu não sabia que tinha uma mãe, ele balbuciou, a incredulidade estampada no rosto. Por que nunca me contaram? A avó pegou a sua mão, os dedos trêmulos. Era uma história tão perigosa, meu filho, uma história que nos seguiu por gerações. Sua mãe se envolveu em algo que não compreendíamos. Ela estragou tudo ao tentar quebrar a maldição da nossa família. Pedro olhou novamente para a foto, agora com uma nova perspectiva. A mulher tinha a mesma expressão dele, o mesmo olhar. Mas onde ela está? O que aconteceu com ela? Sua voz agora era um sussurro tenso. A avó hesitou, como se a resposta estivesse presa em sua garganta. Ela se foi há muito tempo. O que importa é que ela fez escolhas erradas, fez pacto com forças que não conseguimos controlar. E a condição que você tem, Pedro, veio dela. As palavras ecoaram, e Pedro se sentiu como se estivesse caindo por um abismo. Então, eu sou fruto disso? Eu sou a maldição? O desespero tomou conta dele, e ele precisava de respostas. O que exatamente minha mãe fez? Miguel, percebendo a tensão, tomou a iniciativa de falar. Pedro, precisamos entender mais sobre essa mulher. Ela pode ter as respostas que procuramos. A ânsia de descobrir se mesclava ao medo, formando um turbilhão que ameaçava consumir Pedro. Antes que as palavras de Miguel pudessem ressoar, um forte estrondo ecoou do lado de fora, fazendo a casa tremer. Todos se entreolharam, o medo palpável. — O que foi isso? Perguntou Miguel, sem conseguir esconder a apreensão. A avó se levantou às pressas. Seu olhar agora era carregado de preocupações. Pode ser que alguém tenha ido atrás da gente. Precisamos sair daqui. A urgência na voz dela era clara, mas a curiosidade de Pedro o segurava ao chão. O que está acontecendo? O que mais eu não sei? No instante em que a avó ia responder, a porta da frente foi arrombada com um estrondo, e uma figura encapuzada entrou na sala. A luz da rua penetrava pelas frestas da roupa escuras, revelando apenas sombras. A presença era dominante e opressora. — Pedro! Gritou a figura, revelando uma voz profunda que reverberou na sala. — Você não devia estar aqui! O corpo de Pedro reagiu, paralisando-o. Ele sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. Miguel se colocou à frente, como se pudesse protegê-lo. — Quem é você? Exigiu com bravura. Mas a verdade era que as pernas dele tremiam de terror. — Eu sou quem pode te salvar, mas você precisa entender. A figura encapuzada avançou, e ao levantar a mão, uma luz forte iluminou o rosto oculto. Pedro congelou ao reconhecer o olhar que refletia seu próprio. Era como olhar no espelho, próximo, familiar, mas também profundamente desconhecido. — Você é eu? Pedro quase não conseguiu formar as palavras. O olhar intenso da figura carregava segredos ainda mais obscuros. Segredos que, se revelados, podiam destruir tudo. A grande questão pulava na mente de Pedro. Quem é de verdade essa pessoa? E que outras verdades estavam ocultas, além da maldição que assombrava sua família? O que começou como um simples exame de rotina, agora se tornara um labirinto de segredos. E, no fundo, Pedro sabia que a resposta para todas as suas perguntas estava por vir, mas ele não estava preparado para o que descobriria a seguir. Pedro ficou paralisado. A figura encapuzada diante dele era o que ele sempre temeu, um reflexo sombrio de tudo o que o cercava. Mas quando a luz revelou o rosto familiar,
Um calafrio percorreu sua espinha. Era como olhar para um espelho. Você é? Eu? Pedro gaguejou, enquanto o quarto parecia girar ao seu redor. Sim, sou eu. A figura respondeu, sua voz ecoando como um sussurro distante. Eu sou parte de você, mas não apenas isso. Eu sou quem você poderia ter sido. A intensidade daquele momento fez com que o tempo parasse. Você não sabe o que está em jogo. A avó, já em estado de choque, recuou alguns passos. Isso não pode estar acontecendo, não de novo. O medo tomava conta de sua face, e Pedro percebeu que havia muito mais em jogo do que ele imaginara. Mas antes que pudesse perguntar mais, o encapuzado levantou a mão. A condição que você tem não é só uma maldição, é um poder, algo que a sua família sempre teve, mas que foi corrompido. Os olhos de Pedro brilhavam com a mistura de terror e curiosidade. Poder? Como assim? Não há tempo, gritou a figura, seu tom se tornando urgente. A maldição precisa ser quebrada, mas para isso você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Pedro sentiu um frio na barriga. A verdade que sua avó escondeu. É verdade, meu filho. A avó interrompeu, sua voz tremulando. A partir do momento que sua mãe decidiu quebrar a maldição, ela fez um pacto que custou a liberdade e a vida dela. Mas e se ela estava apenas tentando salvar a gente? Pedro se sentia confuso, dividido entre a lealdade à avó e a busca por suas próprias respostas. Por que nunca me contaram? A figura encapuzada deu um passo à frente. Porque essa verdade pode arruinar vocês. A sua mãe tentou salvar a família, mas fez escolhas erradas. Agora, você precisa fazer suas escolhas. A maldição está se aproximando. Se não agir, não só você, mas todos que ama estarão em perigo. Antes que Pedro pudesse processar tudo isso, uma explosão de luz iluminou a sala. A porta arrombada revelou um grupo de pessoas encapuzadas, todas com símbolos estranhos em suas roupas. Ele precisa vir conosco, gritaram em uníssono. Pedro sentiu o coração disparar. Quem são vocês? Os guardiões, respondeu uma mulher à frente. Viemos proteger você, Pedro. Mas seu amigo Miguel está em risco agora. A maldição quer um sacrifício, e ele pode ser o escolhido. Um grito cortou o ar. Era Miguel caindo ao chão, se contorcendo em dor. Pedro, ajuda! A cena era aterrorizante. O mundo desabou para Pedro. Ele queria correr para ajudar, mas a figura encapuzada o segurou. Não, ele é parte do plano. Você só. Terá uma chance. O coração de Pedro dividiu entre a salvação de seu amigo e a necessidade de entender sua própria verdade. Você precisa decidir, Pedro. O que vale mais, a vida de quem você ama ou a verdade que você busca? A casa parecia tremer ao redor dele, o ar pesado. Não havia como escapar da opressão da escolha. Ele olhou para Miguel, agora no chão, lutando contra algo invisível. O que está acontecendo? Ele gritou. É a maldição, o que sua mãe tentou combater, a sombra que ela não conseguiu derrubar. Tá de volta, a figura gritou. Mas a resposta de Pedro era um impulso visceral que falava mais alto que qualquer lógica. Não, não vou deixar que isso aconteça. Ele pulou para ajudar Miguel, mas a presença sinistra ao seu redor aumentava um peso esmagador. A sala estava cheia de gritos e caos. Pedro, escolha! A figura gritou uma última vez. E no meio de toda aquela confusão, algo estalou. Os olhos de Pedro brilharam com uma determinação inédita, colocando à prova tudo o que acreditou até então. Não vou deixar ninguém para trás, ele gritou. Mas a verdade que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo de uma vez. Quando a luz da sala subitamente apagou e mergulhou todos na escuridão, Pedro sabia que a decisão que ele tomasse agora
moldaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E por trás da escuridão, algo muito mais cruel se aproximava, esperando a chance de se revelar. Pedro estava paralisado. A figura encapuzada diante dele era o que ele sempre temeu. Um reflexo sombrio de tudo o que o cercava. Mas quando a luz revelou o rosto familiar, um calafrio percorreu sua espinha. Era como olhar para um espelho. "Você é eu?" Pedro gaguejou, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. "Sim, sou eu", a figura respondeu, sua voz ecoando como um sussurro distante. "Eu sou parte de você, mas não apenas isso. Eu sou quem você poderia ter sido." A intensidade daquele momento fez com que o tempo parasse. "Você não sabe o que está em jogo." A avó, já em estado de choque, recuou alguns passos. "Isso não pode estar acontecendo. Não de novo." O medo tomava conta de sua face, e Pedro percebeu que havia muito mais em jogo do que ele imaginara. Mas antes que pudesse perguntar mais, o encapuzado levantou a mão. "A condição que você tem não é só uma maldição, é um poder, algo que sua família sempre teve, mas que foi corrompido." Os olhos de Pedro brilhavam com a mistura de terror e curiosidade. "Poder? Como assim?" "Não há tempo!" gritou a figura, seu tom se tornando urgente. "A maldição precisa ser quebrada, mas para isso, você precisa saber a verdade sobre sua mãe." Pedro sentiu um frio na barriga. A verdade que sua avó escondeu. "É verdade, meu filho." A avó interrompeu, sua voz tremulando. A partir do momento que sua mãe decidiu quebrar a maldição, ela fez um pacto. Um pacto que custou a liberdade e a vida dela. As palavras ecoaram, e Pedro se sentiu como se estivesse caindo por um abismo. "Então, eu sou fruto disso? Eu sou a maldição?" O desespero tomou conta dele, e ele precisava de respostas. "O que exatamente minha mãe fez?" Miguel, percebendo a tensão, tomou a iniciativa de falar. "Pedro, precisamos entender mais sobre essa mulher. Ela pode ter as respostas que procuramos." A ânsia de descobrir se mesclava ao medo, formando um turbilhão que ameaçava consumir Pedro. Antes que as palavras de Miguel pudessem ressoar, uma explosão de luz iluminou a sala. A porta arrombada revelou um grupo de pessoas encapuzadas, todas com símbolos estranhos em suas roupas. "Ele precisa vir conosco!" gritaram em uníssono. Pedro sentiu o coração disparar. "Quem são vocês?" "Os guardiões", respondeu uma mulher à frente. "Viemos proteger você, Pedro. Mas seu amigo Miguel está em risco agora. A maldição quer um sacrifício, e ele pode ser o escolhido." Um grito cortou o ar. Era Miguel caindo ao chão, se contorcendo em dor. "Pedro, ajuda!" A cena era aterrorizante. O mundo desabou para Pedro. Ele queria correr para ajudar, mas a figura encapuzada o segurou. "Não, ele é parte do plano. Você só terá uma chance." O coração de Pedro dividiu entre a salvação de seu amigo e a necessidade de entender sua própria verdade. "Você precisa decidir, Pedro. O que vale mais? A vida de quem você ama ou a verdade que você busca?" A casa parecia tremer ao redor dele, o ar pesado. Não havia como escapar da opressão da escolha. Ele olhou para Miguel, agora no chão, lutando contra algo invisível. "O que está acontecendo?" ele gritou. "É a maldição, o que sua mãe tentou combater, a sombra que ela não conseguiu." "Derrubar está de volta!" a figura gritou. Mas a resposta de Pedro era um impulso visceral que falava mais alto que qualquer lógica. "Não, não vou deixar que isso aconteça." Ele pulou para ajudar Miguel, mas a presença sinistra ao seu redor aumentava, um peso esmagador. A sala estava cheia de gritos e caos. "Pedro, escolha!" a figura gritou uma última vez. E no meio de toda aquela confusão, algo estalou. Uma porta que estava escondida no canto da sala
se abriu com um rangido sinistro. De dentro emerge uma luz intensa, como um portal se abrindo para outra dimensão. A figura encapuzada olhou espantada. Não, não pode ser. O que vocês fizeram? A avó de Pedro, agora com lágrimas nos olhos, murmurou. Pedro, não entre. É um caminho sem volta. Mas as palavras dela pareciam não alcançar Pedro. Ele sentiu um impulso inexplicável. Algo o chamava. A presença obscura que cercava Miguel começou a aumentar. Ele estava mais fraco. As trevas estavam prestes a engoli-lo. Sem pensar, Pedro deu um passo e se lançou para dentro da luz. Um grito ecoou atrás dele, mas ele não conseguia ouvir. A luz o envolveu, e então tudo se apagou. A realidade mudou. Pedro se encontrou num lugar diferente, uma paisagem surreal e deslumbrante, cheia de árvores brilhantes e um céu colorido. Mas antes que pudesse admirar aquelas belezas, ouvindo murmúrios de vozes familiar, uma presença conhecida se aproximou. Era sua mãe, Pedro. A voz dela era doce, mas repleta de mistério. Você é exatamente como eu, e é por isso que a verdade deve ser revelada. A maldição não é o que você pensa, é muito mais profundo, e agora você precisa decidir: seguir o caminho da luz que me trouxe até você, ou enfrentar as sombras que nunca deixaram nosso nome em paz. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Sua mãe estava ali, viva, e esconderijos de segredos começavam a surgir. O que mais estava perdido no fluxo do tempo? E afinal, quem eram as pessoas em sua casa? A verdadeira natureza da maldição e suas consequências pairavam no ar, prontas para serem desvendadas. O que Pedro faria agora com a verdade à sua frente? Pedro estava paralisado. A figura encapuzada diante dele era o que ele sempre temeu, um reflexo sombrio de tudo que o cercava. Mas quando a luz revelou o rosto familiar, um calafrio percorreu sua espinha. Era como olhar para um espelho. Você é eu? Pedro gaguejou, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. Sim, sou eu, a figura respondeu, sua voz ecoando como um sussurro distante. Eu sou parte de você, mas não apenas isso. Eu sou quem você poderia ter sido. A intensidade daquele momento fez com que o tempo parasse. Você não sabe o que está em jogo. A avó, já em estado de choque, recuou alguns passos. Isso não pode estar acontecendo. Não de novo. O medo tomava conta de sua face, e Pedro percebeu que havia muito mais em jogo do que ele imaginara. Mas antes que pudesse perguntar mais, o encapuzado levantou a mão. A condição que você tem não é só uma maldição. É um poder, algo que sua família sempre teve, mas que foi corrompido. Os olhos de Pedro brilhavam com a mistura de terror e curiosidade. Poder? Como assim? Não há tempo, gritou a figura, seu tom se tornando urgente. A maldição precisa ser quebrada, mas para isso, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Pedro sentiu um frio na barriga. A verdade que sua avó escondeu. É verdade, meu filho. A avó interrompeu, sua voz tremulando. A partir do momento que sua mãe decidiu quebrar a maldição, ela fez um pacto que custou a liberdade e a vida dela. As palavras ecoaram, e Pedro se sentiu como se estivesse caindo por um abismo. Então, eu sou fruto disso? Eu sou a maldição? O desespero tomou conta dele, e ele precisava de respostas. O que exatamente minha mãe fez? Miguel, percebendo a tensão, tomou a iniciativa de falar. Pedro, precisamos entender mais sobre essa mulher. Ela pode ter as respostas que procuramos. A ânsia de descobrir se mesclava ao medo, formando um turbilhão que ameaçava consumir Pedro. Antes que as palavras de Miguel pudessem ressoar, uma explosão de luz iluminou a sala.
A porta arrombada revelou um grupo de pessoas encapuzadas, todas com símbolos estranhos em suas roupas. Ele precisa vir conosco, gritaram em uníssono. Pedro sentiu o coração disparar. Quem são vocês? Os guardiões, respondeu uma mulher à frente. Viemos proteger você, Pedro, mas seu amigo Miguel está em risco agora. A maldição quer um sacrifício, e ele pode ser o escolhido. Um grito cortou o ar. Era Miguel, caindo ao chão, se contorcendo em dor. Pedro, ajuda! A cena era aterrorizante. O mundo desabou para Pedro. Ele queria correr para ajudar, mas a figura encapuzada o segurou. Não, ele é parte do plano. Você só terá uma chance. O coração de Pedro dividiu entre a salvação de seu amigo e a necessidade de entender sua própria verdade. Você precisa decidir, Pedro. O que vale mais, a vida de quem você ama ou a verdade que você busca? A casa parecia tremer ao redor dele, o ar pesado. Não havia como escapar da opressão da escolha. Ele olhou para Miguel, agora no chão, lutando contra algo invisível. O que está acontecendo? Ele gritou. É a maldição, o que sua mãe tentou combater, a sombra que ela não conseguiu derrubar, está de volta. A figura gritou, mas a resposta de Pedro era um impulso visceral que falava. Mais alto que qualquer lógica. Não vou deixar que isso aconteça. Ele pulou para ajudar Miguel, mas a presença sinistra ao seu redor aumentava, um peso esmagador. A sala estava cheia de gritos e caos. Pedro, escolha! A figura gritou uma última vez. E no meio de toda aquela confusão, algo estalou. Uma porta que estava escondida no canto da sala se abriu com um rangido sinistro. De dentro emerge uma luz intensa, como um portal se abrindo para outra dimensão. A figura encapuzada olhou espantada. Não pode ser! O que vocês fizeram? A avó de Pedro, agora com lágrimas nos olhos, murmurou. Pedro, não entre, é um caminho sem volta. Mas as palavras dela pareciam não alcançar Pedro. Ele sentiu um impulso inexplicável. Algo o chamava. A presença obscura que cercava. Miguel começou a aumentar. Ele estava mais fraco, as trevas estavam prestes a engoli-lo. Sem pensar, Pedro deu um passo e se lançou para dentro da luz. Um grito ecoou atrás dele, mas ele não conseguia ouvir. A luz o envolveu e então tudo se apagou. Pé na realidade mudou. Pedro se encontrou num lugar diferente. Uma paisagem surreal e deslumbrante, cheia de árvores brilhantes e um céu colorido. Mas antes que pudesse admirar aquelas belezas, ouvindo murmúrios de vozes familiar, uma presença conhecida se aproximou. Era sua mãe, Pedro. A voz dela era doce, mas repleta de mistério. Você é exatamente como eu, e é por isso que a verdade deve ser revelada. A maldição não é o que você pensa, é muito mais profundo, e agora você precisa decidir, seguir o caminho. Da luz que me trouxe até você, ou enfrentar as sombras que nunca deixaram nosso nome em paz. Pedro sentiu um arrepio recorrer sua espinha. Mas por que tudo isso? Por que você se foi? Ele perguntou, a angústia transparecendo em seu rosto. A expressão dela tornou-se sombria. Eu tive que me sacrificar, Pedro. Precisávamos de um protegido para quebrar o ciclo. Mas a verdade é que eu sou parte da maldição. O que me atormenta se estendeu a você. Nesse instante, um tremor atravessou o chão. A luz ao redor começou a pulsar violentamente. E com ela, lembranças começaram a surgir em sua mente como flashes rápidos. Seus pais, a avó chorando e um lamento distante que parecia vir do além. Pedro, eu não sou a única, sua mãe disse. O medo, evidentemente, em sua voz. Existem outros que querem usar você. Um som ensurdecedor ecoou pela dimensão e, de repente, a figura encapuzada que ele conhecia apareceu ao lado dela.
Você não deveria estar aqui! Ela gritou, e Pedro sentiu seu coração parar por um instante. A avó estava errada sobre tudo. A mãe que ele sempre desejou conhecer estava ali, mas a sua única chance de liberdade estava se esvaindo. Então, sou parte disso tudo? A linhagem? A escolha? O poder que eu não pedi? Pedro questionou, em desespero. Para quebrar a maldição, você deve aceitar quem você realmente é. Mas se você falhar, o que aconteceu com sua mãe vai acontecer com você, revelou a figura encapuzada, a voz ressoando de forma ameaçadora. Pedro se viu beirando a escuridão, a escolha pesando em seus ombros. Ele ainda tinha Miguel à mercê de uma tempestade sombria e uma verdade que o poderia consumir. Mas a revelação final lançou uma sombra por cima de suas esperanças. A sua avó não é quem você pensa, a figura encapuzada disse, antes de se desvanecer na luz, deixando Pedro em uma nova escuridão. Pedro ficou petrificado. O mundo à sua volta começou a mudar de forma. O que mais ele descobriria sobre sua família? Como seria enfrentar a verdade que o aguardava nas profundezas dessa realidade distorcida? Uma coisa era certa: a escolha que ele tomasse ecoaria através do tempo, e a maldição não estava longe de suas consequências. Pedro ficou ali parado, a figura encapuzada se revelando como um reflexo dele mesmo, mas distorcido. Uma onda de emoções o assolava. E a mente parecia um turbilhão. Você é? Eu? Balbuciou, sem saber como reagir. Aquela luz era reconfortante e aterradora ao mesmo tempo. Sim, sou eu, a figura disse, a voz soando como um eco perdido. Estou aqui para mostrar quem você realmente é, mas há mais em jogo do que você imagina. Pedro sentiu um frio na barriga, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. E eu? O que sou eu? A avó dele ficou em silêncio, seus olhos arregalados de horror. Isso não pode estar acontecendo novamente, murmurou, mal conseguindo respirar. Pedro a olhou, uma batalha de emoções correndo dentro dele. Você deve entender a verdade sobre sua mãe. A maldição não é o que parece. A figura continuou, a urgência na voz crescendo. Para quebrá-la, você deve confrontar sua realidade. Mas esteja preparado, pois aqueles que vierem atrás de você podem não ser quem você pensa. Neste instante, um tremor percorreu o chão, e a realidade ao redor de Pedro começou a escurecer. Ele tentou se agarrar a uma noção de controle, quando um brilho intenso cortou a escuridão. Antes que pudesse entender, uma forte energia brotou do espaço vazio, como se o universo estivesse prestes a se abrir. A figura encapuzada gritou: "Não, isso não deveria acontecer." E então o estrondo ensurdecedor ecoou, e uma porta se abriu no fundo, uma luz que ofuscava tudo. Pedro hesitou, sentindo que estava prestes a cruzar um limiar, mas antes que pudesse decidir, uma sombra se projetou sobre ele, algo vindo da escuridão. "Pedro!" Uma voz conhecida gritou. Era Miguel, correndo em sua direção, ofegante e pálido. "Tem algo errado, algo mais do que nós sabemos." Mas antes que a compreensão chegasse, a luz tomou conta dele, e Pedro se viu cercado por uma conexão estranha, algo pulsando entre os três. E então a verdade que mudaria tudo surgiu. Uma figura feminina apareceu atrás de Miguel. Uma mulher com um rosto familiar, com traços que Pedro reconheceria a qualquer momento. Seu coração disparou. "Quem é você?" gritou Pedro, enquanto a mulher se aproximava, revelando um olhar profundo. "Você não deveria estar aqui." E ao pronunciar essas palavras, os olhos dela brilharam com um poder obscuro. Então ficou claro, além da avó da mãe e da figura encapuzada, aquela mulher era alguém ligado à sua origem, a mãe dele, mas não como ele sempre imaginou. "Pedro, eu sou parte do que você é," disse ela,
a voz carregada de dor e determinação. Eu fiz um pacto e você carrega isso agora. Eles querem levar você, mas não entendem que você pode ser mais do que isso. Miguel olhou para as duas mulheres, a confusão estampada em seu rosto. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Pedro sentiu um nó na garganta, enquanto a figura feminina revelou um segredo devastador. A maldição não é só sobre você. É sobre todos que existem nessa linhagem. E ela se espalha, sempre busca mais. Mais? Repetiu Pedro, o coração acelerado. Mas como assim? Neste momento, o ambiente ao redor começou a mudar, a luz e a escuridão se entrelaçando, criando um espetáculo visual caótico. E então, a verdade mais chocante de todas foi revelada. A avó não é quem você pensa. Ela sabia de tudo isso, e havia um motivo pelo qual ela sempre teve medo da verdade. O olhar da mãe de Pedro se fixou na avó, que estava paralisada, o choque estampado em seu rosto. Ela fez um pacto também e nunca contou. Agora essa força vem atrás de você, e se não agir logo... Você está mentindo! A avó gritou, mas as palavras pareciam vazias. A tensão aumentou e o ar se tornou denso. Pedro segurou a cabeça, dividido entre a dor da verdade e o desejo de proteger aqueles que amava. Não tenho tempo para mais mentiras! Gritou a figura encapuzada, interrompendo a batalha de emoções. Você precisa tomar uma decisão agora. Essa maldição não só afeta você, mas pode consumir todos. Ao seu redor, a realidade estava se desfazendo, e Pedro se viu à beira de uma escolha insuportável. O que ele faria agora, sabendo que sua avó havia escondido segredos que poderiam mudar tudo? E se a maldição era uma herança que ele não conseguia suportar? A escuridão se aproximava, e ele precisava decidir, abraçar a verdade ou permanecer nas sombras que tantos temiam. Pedro estava ali parado, a figura encapuzada, se revelando como um reflexo dele mesmo mais distorcido. Uma onda de emoções o assolava, e a mente parecia um turbilhão. Você é? Eu? Balbuciou, sem saber como reagir. Aquela luz era reconfortante e aterradora ao mesmo tempo. Sim, sou eu, a figura disse, a voz soando como um eco perdido. Estou aqui para mostrar quem você realmente é, mas há mais em jogo. Do que você imagina? Pedro sentiu um frio na barriga, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. E eu? O que sou eu? A avó dele ficou em silêncio, seus olhos arregalados de horror. Isso não pode estar acontecendo novamente, murmurou, mal conseguindo respirar. Pedro a olhou, uma batalha de emoções correndo dentro dele. Você deve entender a verdade sobre sua mãe. A maldição não é o que parece. A figura continuou, a urgência na voz crescendo. Para quebrá-la, você deve confrontar sua realidade. Mas esteja preparado, pois aqueles que vierem atrás de você podem não ser quem você pensa. Nesse instante, um tremor percorreu o chão, e a realidade ao redor de Pedro começou a escurecer. Ele tentou se agarrar a uma noção de controle, quando um brilho intenso cortou a escuridão. Antes que pudesse entender, uma forte energia brotou do espaço vazio, como se o universo estivesse prestes a se abrir. A figura encapuzada gritou: "Não, isso não deveria acontecer!" E então o estrondo ensurdecedor ecoou, e uma porta se abriu no fundo, uma luz que ofuscava tudo. Pedro hesitou, sentindo que estava prestes a cruzar um limiar. Mas antes que pudesse decidir, uma sombra se projetou sobre ele, algo vindo da escuridão. "Pedro!" Uma voz conhecida gritou. Era Miguel, correndo em sua direção, ofegante e pálido. "Tem algo errado, algo mais do que nós sabemos." Mas antes que a compreensão chegasse, a luz tomou conta dele, e Pedro se viu cercado por uma conexão estranha, algo pulsando entre os três. E então a verdade que mudaria tudo surgiu. Uma figura feminina. Apareceu atrás de Miguel, uma mulher com um rosto familiar,
com traços que Pedro reconheceria a qualquer momento. Seu coração disparou. "Quem é você?" gritou Pedro, enquanto a mulher se aproximava, revelando um olhar profundo. "Você não deveria estar aqui!" E ao pronunciar essas palavras, os olhos dela brilharam com um poder obscuro. Então ficou claro, além da avó, da mãe e da figura encapuzada, aquela mulher era alguém ligado à sua origem, a mãe dele, mas não como ele sempre imaginou. "Pedro, eu sou parte do que você é", disse ela, a voz carregada de dor e determinação. "Eu fiz um pacto e você carrega isso agora. Eles querem levar você, mas não entendem que você pode ser mais do que isso." Miguel olhou para as duas mulheres, a confusão estampada em seu rosto. "Isso não faz sentido. O que você está dizendo?" Pedro sentiu um nó na garganta, enquanto a figura feminina revelou um segredo devastador. "A maldição não é só sobre você. É sobre todos que existem nessa linhagem. E ela se espalha, sempre busca mais." "Mais?" repetiu Pedro, o coração acelerado. "Mais? Como assim?" Neste momento, o ambiente ao redor começou a mudar, a luz e a escuridão se entrelaçando, criando um espetáculo visual caótico. E então, a verdade mais chocante de todas foi revelada. A avó não é quem você pensa. Ela sabia de tudo isso, e havia um motivo pelo qual ela sempre teve medo da verdade. O olhar da mãe de Pedro se fixou na avó, que estava paralisada, o choque estampado em seu rosto. Ela fez um pacto também, e nunca contou. "Agora, essa força vem atrás de você, e se não agir logo, você está mentindo." A avó gritou, mas as palavras pareciam vazias. A tensão aumentou, e o ar se tornou denso. Pedro segurou a cabeça, dividido entre a dor da verdade e o desejo de proteger aqueles que amava. "Não tenho tempo para mais mentiras", gritou a figura encapuzada, interrompendo a batalha de emoções. "Você precisa tomar uma decisão agora. Essa maldição não só afeta você, mas pode consumir todos ao seu redor." A realidade estava se desfazendo, e Pedro se viu à beira de uma escolha insuportável. O que ele faria agora, sabendo que sua avó havia escondido segredos que poderiam mudar tudo? E se a maldição era uma herança que ele não conseguia suportar? A escuridão se aproximava. Ele precisava decidir, abraçar a verdade ou permanecer nas sombras que tantos temiam. Nesse momento, antes que qualquer escolha pudesse ser feita, um rugido ensurdecedor ecoou por toda parte, como se o próprio espaço estivesse se despedaçando. Uma luz intensa e ardente surgiu do chão, trazendo uma enorme onda de calor. O chão se abriu sob seus pés, e de repente, Pedro viu seus amigos e sua avó sendo puxados para aquele abismo. "Não!" ele gritou, estendendo os braços, mas o horror tomou conta de sua mente. No último segundo, a avó gritou: "Não deixe que eles te peguem!" E num movimento inexplicável, a figura encapuzada se lançou ao abismo, levando Pedro a perguntar: ela era a verdadeira protetora? A avó era a traidora de nossa família? E a luz asfixiante os engoliu, deixando Pedro numa confusão de sentimentos, questionando tudo o que acreditara até aquele momento, sem saber que o verdadeiro terror começava ali. Pedro estava paralisado, a figura encapuzada se revelando como um reflexo dele mesmo, mas distorcido. Uma onda de emoções o assolava, e a mente parecia um turbilhão. "Você é eu?" balbuciou, sem saber como reagir. Aquela luz era reconfortante e aterradora ao mesmo tempo. "Sim, sou eu", a figura disse, a voz soando como um eco perdido. "Estou aqui para mostrar quem você realmente é. Mas há mais em jogo do que você imagina." Pedro sentiu um frio na barriga, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. "E eu? O que sou eu?" A avó dele ficou em silêncio,
seus olhos arregalados de horror. Isso não pode estar acontecendo novamente, murmurou, mal conseguindo respirar. Pedro a olhou, uma batalha de emoções correndo dentro dele. Você deve entender a verdade sobre sua mãe. A maldição não é o que parece. A figura continuou, a urgência na voz crescendo. Para quebrá-la, você deve confrontar sua realidade. Mas esteja preparado, pois aqueles que vierem atrás de você podem não ser quem você pensa. Nesse instante, um tremor percorreu o chão, e a realidade ao redor de Pedro começou a escurecer. Ele tentou se agarrar a uma noção de controle, quando um brilho intenso cortou a escuridão. Antes que pudesse entender, uma forte energia brotou do espaço vazio, como se o universo estivesse prestes a se abrir. A figura encapuzada gritou: "Não, isso não deveria acontecer." E então, o estrondo ensurdecedor ecoou, e uma porta se abriu no fundo, uma luz que ofuscava tudo. Pedro hesitou, sentindo que estava prestes a cruzar um limiar. Mas antes que pudesse decidir, uma sombra se projetou sobre ele, algo vindo da escuridão. "Pedro!" Uma voz conhecida gritou. Era Miguel, correndo em sua direção, ofegante e pálido. "Tem algo errado, algo mais do que nós sabemos." Mas antes que a compreensão chegasse, a luz tomou conta dele, e Pedro se viu cercado por uma conexão estranha, algo pulsando entre os três. E então a verdade que mudaria tudo surgiu. Uma figura feminina apareceu atrás de Miguel, uma mulher com um rosto familiar, com traços que Pedro reconheceria a qualquer momento. Seu coração disparou. "Quem é você?" gritou Pedro, enquanto a mulher se aproximava, revelando um olhar profundo. "Você não deveria estar aqui." E, ao pronunciar essas palavras, os olhos dela brilharam com um poder obscuro. Então ficou claro. Além da avó, da mãe e da figura encapuzada, aquela mulher era alguém ligado à sua origem. A mãe dele, mas não como ele sempre imaginou. "Pedro, eu sou parte do que você é", disse ela, a voz carregada de dor e determinação. "Eu fiz um pacto, e você carrega isso agora. Eles querem levar você, mas não entendem que você pode ser mais do que isso." Miguel olhou para as duas mulheres, a confusão estampada em seu rosto. "Isso não faz sentido. O que você está dizendo?" Pedro sentiu um nó na garganta, enquanto a figura feminina revelou um segredo devastador. "A maldição não é só sobre você, é sobre todos que existem nessa linhagem, e ela se espalha, sempre busca mais." "Mais?" repetiu Pedro, o coração acelerado. "Mas como assim?" Neste momento, o ambiente ao redor começou a mudar. A luz e a escuridão se entrelaçando, criando um espetáculo visual caótico. E então, a verdade mais chocante de todas foi revelada. A avó não é quem você pensa. Ela sabia de tudo isso. E havia um motivo pelo qual ela sempre teve medo da verdade. O olhar da mãe de Pedro se fixou na avó, que estava paralisada, o choque estampado em seu rosto. Ela fez um pacto também e nunca contou. Agora, essa força vem atrás de você, e se não agir logo... "Você está mentindo", a avó gritou. Mas as palavras pareciam vazias, a tensão aumentou, e o ar se tornou denso. Pedro segurou a cabeça, dividido entre a dor da verdade e o desejo de proteger aqueles que amava. "Não tenho tempo para mais mentiras", gritou a figura encapuzada, interrompendo a batalha de emoções. "Você precisa tomar uma decisão agora. Essa maldição não só afeta você, mas pode consumir todos ao seu redor." A realidade estava se desfazendo, e Pedro se viu à beira de uma escolha insuportável. O que ele faria agora? Sabendo que sua avó havia escondido segredos que poderiam mudar tudo. E se a maldição era uma herança que ele não conseguia suportar, a escuridão se aproximava. Ele precisava decidir, abraçar a verdade ou permanecer nas sombras que tantos temiam. Mas, antes que pudesse escolher,
O chão sob seus pés se abriu com um estrondo aterrador. Uma força imensa parecia puxá-los para baixo, como se o próprio chão os quisesse devorar. Gritos ecoaram, enquanto Miguel tentava agarrar a mão de Pedro. Mas a gravidade do abismo era implacável. Pedro, Miguel gritou, com os olhos arregalados de pânico. Ajuda, não deixe isso acontecer. Mas a luz os envolveu novamente, e a figura encapuzada se lançou ao abismo. Pedro a viu desaparecer, e já era tarde demais. Ele sentiu um puxão forte, e tudo escureceu. Quando a escuridão se dissipou, Pedro se encontrou sozinho em uma sala estranha. Um lugar que parecia familiar e ao mesmo tempo assustador. Livros antigos e frascos com líquidos coloridos estavam espalhados por todo lado. O ar estava denso e um cheiro de ervas secas preenchia o espaço. Lá, em cima de uma mesa, um livro aberto revelava símbolos que pareciam familiares. Ao se aproximar, Pedro reconheceu um dos nomes, e o mundo ao seu redor desabou mais uma vez. Era o nome de sua mãe, acompanhado de uma data. A sensação de frio na barriga se intensificou quando ele leu: Sacrifício necessário, Pedro. A partir dali, tudo fez sentido. Essa não era apenas uma maldição, era um ciclo. E sua avó, que ele sempre admirou, parecia ser parte disso tudo. Seus olhos não eram mais os de uma avó protetora, mas de alguém que talvez tivesse manipulado tudo em seu favor. Então, uma nova realidade surgiu. Ele não precisava apenas enfrentar a maldição. Ele precisava entender se os verdadeiros inimigos estavam mais perto do que imaginava, porque naquele instante a sala começou a tremer e as paredes sussurravam em um tom que deixava claro que o pior estava por vir. E, numa fração de segundos, a porta se violou com um impacto. Afinal, quem realmente estava ali para ajudá-lo? E o que aconteceria quando a verdade final viesse à tona? O som do vento cortava a noite como uma faca. Lucas olhava para o horizonte, onde as estrelas piscaram como uma promessa. Ele respirou fundo, sentindo o nó na garganta. O último confronto estava por vir. Agora ou nunca. Clara se aproximou. Seus olhos brilhavam com determinação, mas havia uma sombra de medo. Eles sabiam que não podiam falhar. Era tudo ou nada. Quando o grupo inimigo apareceu, a tensão era palpável. O clima pesado envolvia a todos como um manto escuro. É agora! Gritou Lucas, dando o primeiro passo. As palavras saíram carregadas de emoção, como se cada sílaba fosse um impulso a mais. Para o coração dos amigos. O confronto começou. O barulho de pés pesados correndo. Gritos misturados ao som de metal se encontrando ecoavam pela noite. Cada movimento era uma dança de vida e morte. Clara, com suas habilidades inesperadas, se sobressaía entre os outros, lutando com uma força que era quase sobrenatural. Mas em meio à luta, eles não podiam esquecer o que estava em jogo. O destino de suas famílias, de toda a cidade, pendia por um fio. Ao mesmo tempo em que atacavam, a dúvida assombrava seus corações. Conseguirão vencer? O silêncio repentino, antes de um grito cortante, causou uma onda de gelar a espinha em todos. Era o momento de ver quem realmente estava do lado certo. Então, um som estrondoso. A estrutura onde tudo aconteceu começou a ceder. O chão tremia e uma angústia imensa surgiu entre eles. A luta foi interrompida pelo desespero. Temos que sair, gritou Lucas, puxando Clara para longe. O olhar dela dizia tudo. Estava assustada, mas sua coragem a mantinha firme. Juntos, a amizade deles provou ser mais forte do que qualquer rivalidade. Quando finalmente conseguiram escapar,
estavam suados e exaustos, mas vivos. O sol começava a surgir, dando cores a um novo dia. E entre lágrimas, Clara olhou para Lucas, agradecendo por tudo. Ainda há muito pela frente, murmurou ela, sem conseguir esconder a esperança. Lucas sorriu, sabendo que aquele era um novo começo. No entanto, à medida que deixavam o campo de batalha para trás, uma sensação estranha pairava no ar. Uma sombra sutil, como uma advertência de que o perigo poderia ressurgir. Eles precisavam se preparar. A vitória era apenas temporária, e novos desafios estavam por vir. Assim, enquanto se afastavam, a cidade despertava para a vida novamente. Mas havia algo no ar, como um mistério sinistro prestes a ser revelado. O futuro estava cheio de possibilidades e incertezas. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever agora para não perder as nossas próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs conseguem compreender a importância de apoiar o canal com essas ações.